Olá, amigos, amigas, agradeço a presença de vocês. Qual a diferença entre self e ego? Carl Gustav Jung explica: o self é a totalidade do que somos, é a nossa psique como um todo, é a nossa individualidade, a nossa essência, o nosso espírito, o nosso ser imortal. E o ego é uma pequena parte da nossa psique, é a nossa personalidade, é quem nós somos nessa encarnação. Beth, João, Maria, Paulo. E o ego vai se formando desde que nascemos. E ele tem a função de cuidar da nossa sobrevivência. A Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, nos ensina que muitas vezes, para que não assumamos a responsabilidade dos nossos erros, né? O ego utiliza mecanismos sutis de mascaramento desses erros. E aí ela fala em culpa, fala em autopunição. Então, em vez de a gente enfrentar, né, enfrentar-nos, onde foi que eu errei, o que preciso mudar, a gente se faz assim de inocente, se faz de frágil. E com isso, inconscientemente, nós transferimos as acusações para os outros. E no caso da autopunição, ela funciona como um anestésico da nossa consciência, né? A gente, em vez de mudar, a gente fica se martirizando. E essa autopunição é uma forma de liberar o conflito interior, mas gera outros conflitos. E a Joana fala, quando a infância foi mal vivida, a criança reprime os seus sentimentos, né? Esconde o que está sentindo e procura viver conforme os estereótipos convencionais, ou seja, aqueles padrões convencionais, né? Que são fixos, aquelas normas preconceituosas, preconcebidas, que rotulam, que colocam a pessoa em caixinha. Isso impede a nossa autorrealização, impede a gente enfrentar de forma lúcida, né, os nossos erros, de ter coragem. Isso impede, né, procurar viver conforme os estereótipos e jogar a culpa no outro, nos impede de assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, mas sem conflito. E a criança anseia por liberdade, mas encontra esses impedimentos sociais. E aí ela vai crescendo e continua escondendo os seus próprios sentimentos, acaba vivendo de uma forma assim, cheia de insatisfação, e isso pode levar até a perturbações psicológicas e a desencantar-se consigo mesma, com a vida que leva. E se a pessoa não lutar pelo que vai contra a sua felicidade, o que é a felicidade, segundo Joana de Ângeles? É a nossa harmonia interior, mas em sintonia com os propósitos elevados, os propósitos espirituais. Então, se a gente não lutar pelo que vem contra essa nossa felicidade, nós vamos viver, segundo ela, de forma fragmentada. E aí a vida se torna pesada, né? Difícil de ser vivida. Por isso, o caminho é assumir as responsabilidades pelas nossas próprias escolhas. E aí é muito interessante que a Joana de Ângeles conta o mito da Grécia Antiga, de Prometeu e de Epimeteu, e ela faz comparação com o self e o ego. Então, Prometeu
roubou o fogo sagrado de Zeus. Zeus, né? Deus superior, o Deus dos deuses, né? Ele roubou o fogo para auxiliar os homens que viviam nas trevas. Mas Zeus não gostou e aí Prometeu foi assim punido. Ele foi condenado a ficar preso por 30 séculos, acorrentado num rochedo, com o seu fígado exposto. E aí o abutre vinha constantemente devorar o seu fígado, mas esse fígado se regenerava sempre. Passou os 3.000 anos, Heracles o libertou. E aí Prometeu tem um irmão chamado Epimeteu e foi aconselhá-lo: olha, você não aceite nenhum presente de Zeus, viu? Porque ele vai se vingar de mim, né? Pela sua pessoa. Mas aí Epimeteu foi seduzido assim por uma bela jovem, a Pandora, que foi enviada por Zeus. E a Pandora trazia uma caixa muito preciosa. Pandora abriu essa caixa e o sofrimento e a miséria se espalhou pelo mundo. Por quê? Porque Epimeteu não seguiu o conselho do seu irmão. Ele recebeu a Pandora e que abriu a caixa, então o Epimeteu acabou sendo o causador das desgraças humanas. E Prometeu significa aquele que prevê, que percebe antes. Pro significa antes. E Epimeteu significa aquele que desperta tardiamente e que só toma conhecimento depois. Depois. E aí explica Joana de Ângeles, o Prometeu representa o nosso self. E o Epimeteu representa o nosso ego. Diz ela, o ego é astuto, não aceita as sugestões do self, assim como o Epimeteu não aceitou o conselho de Prometeu, né? Então o ego não aceita as sugestões do self que o adverte. O ego é imediatista, ele quer o prazer voluptuoso, sem preocupação com os resultados dessa precipitação, dessa irreflexão. Mas quando o ego desperta, os danos já se avolumaram. E ao invés de assumir, né, a própria responsabilidade, transfere para os outros e fica se punindo em mecanismos de culpa, né, e sentimentos de remorso. Então, para o ego, as advertências, né, do self nada significam. Ele deseja a própria satisfação de forma imediata. Aí a Joana de Ângeles continua explicando. O Prometeu que jaz no inconsciente, em forma de reflexão e cuidado nas decisões, deve tomar o lugar de Epimeteu, o mal-sucedido aventureiro e sonhador. Qualquer tentativa de autopunição deve ser substituída pela aquisição da autoestima e da boa orientação, para que se tenha saúde mental e diz ela, comportamental. Em vez de culpar os outros, assumir a coragem da própria responsabilidade. Muito interessante, né? Essa comparação que a Joana faz entre esse mito da Grécia Antiga e a nossa psique. Então, nada de autopunição, em vez disso, desenvolver a autoestima e buscar sempre a boa orientação do nosso self, desse Prometeu que está lá no nosso inconsciente, nos trazendo boas orientações. E em vez de a gente culpar, né, os outros pelos erros que cometemos, não. Assumir a coragem de que foi escolha nossa
e aí aprendamos com esses erros, né? Mas sem autopunição. Amigos queridos, que a paz do Mestre esteja todos os dias conosco. Muito obrigada